Ei, estudante, aqui é professor Tiago Benedetti, professor de aprendizagem. Estou gravando o vídeo desse jeito aqui para você sentir que está aqui do meu lado, como se estivesse conversando comigo. E nesse vídeo vou te falar sobre um conceito, sobre um termo, na verdade, que vem lá da psicologia da aprendizagem, da neurociência, que é a prática de recuperar informações e que é basicamente um termo que você pode aplicar para muitas das melhores estratégias de estudo que você pode utilizar no teu dia a dia, te garanto, tá? A prática de recuperar informações ela é hoje considerada talvez a melhor e mais importante estratégia de estudo, no sentido de tornar a sua aprendizagem mais profunda, mais significativa e mais duradoura, certo? E nessa aula eu queria te explicar primeiro o que é isso e como que você utiliza isso na sua prática de estudo no seu dia a dia. Então, primeiro, vamos entender o que é a prática de recuperar informações ou evocação da aprendizagem. Primeiro, vamos entender assim. Quando a gente fala do processo de aprendizagem, a gente tem que entender que a aprendizagem ela acontece em etapas, né? E aí vamos imaginar mais ou menos assim essas etapas. Imagina que está aqui uma pessoa que vai aprender e imagina que a aprendizagem é mais ou menos assim. Primeiro, você tem alguma coisa aqui fora que seria uma nova informação, certo? Essa nova informação está aqui fora, escrita de várias formas, enfim, ela está dita de várias formas, é uma coisa que você não sabe. Então eu vou botar aqui uns símbolozinhos para indicar que isso aqui representa alguma coisa que está aqui fora, é uma informação que você não sabe, é algo esquisito. Por exemplo, eu nunca tive aula de citologia na minha vida, então eu não sei o que é um retículo endoplasmático rugoso. Então, um retículo endoplasmático rugoso para você é só um palavrão esquisito que não faz o menor sentido, tá? Então, digamos que esses desenhinhos aqui representam isso. O que significa aprender, para começar? O começo da aprendizagem se dá quando você pega essas informações, que por enquanto não fazem sentido, e aí você assimila elas aqui dentro, certo? Então, vamos imaginar que a aprendizagem é uma coisa que acontece de fora para dentro, né? Uma informação que está aqui fora, ela entra e é assimilada pelo teu cérebro. Esse primeiro processo de aprendizagem é o que a gente vai chamar de codificação. Codificação da aprendizagem significa basicamente botar uma coisa para dentro. E aí, quando você pega essa informação esquisita aqui e coloca ela para dentro da tua memória de trabalho, o que está acontecendo? Você está codificando, e aí ela vem codificada de uma forma que você entende, certo? Então, codificar é isso. É você assimilar uma informação, associando essa informação nova a alguma coisa que você já sabe, gerando o quê? Gerando algum sentido, gerando algum significado. Então, a codificação passa a dar sentido para alguma nova informação. E aí, o que acontece? Essa nova informação aqui no teu cérebro, ela vai se organizar ali na forma de esquemas mentais, digamos assim. Como se fossem redes neurais promovidas pelo teu cérebro. E isso tem a ver com a segunda etapa da aprendizagem, que a gente vai chamar aqui de consolidação da aprendizagem. O que é a consolidação? É quando você pega essas informações aqui que você codificou e você armazena elas ali nos seus esquemas mentais e você armazena de forma que você consiga guardar essa informação para utilizar em algum momento. Ou seja, esses esquemas, eles entram lá na tua memória de longo prazo e eles passam a ficar disponíveis. Então, esse momento aqui de formar os esquemas e armazenar uma informação, a gente vai chamar de consolidação da aprendizagem. E aí, digamos que aqui no teu esquema mental, você tem aí uma série de conexões que depois vão se reforçando e vão fazendo essa memória se tornar mais duradoura. Onde que entra a evocação e a prática de recuperar informações nessa história? Entra aqui, ó. Em algum momento da tua vida, essa informação que primeiro você codificou, né? Vamos dar uma sequência. Primeiro você codificou e que depois você armazenou por meio da consolidação, você vai fazer o que com essa informação? Você vai querer usar, né? Então, consolidar significa armazenar. E aí vai chegar um dia que você vai querer
utilizar esse conhecimento, você vai querer utilizar essa informação para responder uma questão de prova, para fazer alguma coisa na vida, certo? De repente você vai usar o que você aprendeu antes para aprender uma nova coisa, simplesmente. E aí entra então o quê? Entra o fato de que no meio desse emaranhado de conhecimento, tá? Eu fiz um esquema mental pequenininho, mas imagina que aqui você tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de bolinhas conectadas. E de repente você precisa lembrar dessa aqui. Lembrar dessa aqui e resgatar essa informação, mantendo o sentido e o significado dela, esse resgate, ou seja, trazer essa informação à tona novamente, isso significa o quê? Isso significa fazer evocação. Então, evocação é uma palavra estranha para algo muito simples. Significa lembrar. Significa, de forma mais utilitária, usar uma informação, certo? Então, a evocação representa uma fase da aprendizagem em que você consegue, de verdade, ver que a aprendizagem aconteceu. Por exemplo, quando você faz uma prova na escola, a prova é o quê? É uma ferramenta de evocação. Se lá na prova perguntar qual é a função da mitocôndria, se você responder que a função da mitocôndria é produção de energia, significa que você evocou uma informação que estava armazenada e supostamente quer dizer que você então aprendeu aquela informação. Uma informação que você não consegue evocar, que você não consegue expressar e recuperar, provavelmente é uma informação que você não armazenou, que você não aprendeu, certo? E aí, isso nos leva ao que a gente vai chamar de prática de recuperar informações, que é mais ou menos assim. Toda vez que você faz essa evocação e que você consegue, de fato, recuperar uma informação e lembrar dela, isso gera no teu cérebro um estímulo muito forte, muito potente de quê? De reforço das redes neurais. Então, sempre que você faz evocação, o que acontece? Esses teus esquemas mentais se conectam mais ainda. Eles ficam mais emaranhados, eles ficam cada vez mais fortes, e é como se essas linhazinhas aqui ficassem mais grossas. Então, ao fazer evocação da aprendizagem, você fortalece a sua memória. E o que acontece como consequência disso? A consequência disso é que você faz o que a gente chama de reconsolidação da aprendizagem. E com essa reconsolidação, você rearmazena ou reforça o armazenamento da tua aprendizagem. E o que tem de bom nisso, né? O que tem de bom nisso é que a tua aprendizagem ela fica ainda mais duradoura e ainda mais profunda. Ou seja, você ganha qualidade de aprendizagem. E a prática de recuperar informações é o que então? É a prática. É você usar uma estratégia de estudo que se vale disso toda vez. E aí o que seria então essa prática de recuperar informações? Ela basicamente vai trazer para você esse benefício, né, de dar uma longevidade, uma profundidade para a tua aprendizagem. Ela vai dar também mais versatilidade. Você vai aprender a lidar com mais situações e fazer transferência de aprendizagem. E isso depois vai facilitar também a recuperação dessa informação mais e mais vezes. Quanto mais você faz a prática de recuperar informações, mais fácil lá na frente é você recuperar. Porque você trabalha sempre com quem? Com as rotas de recuperação. E aí como é que eu faço isso no meu dia a dia de estudo? Então estou te explicando aqui todo o negócio para finalmente chegar, né, depois de quase 9 minutos de aula, aliás, mais de 9 minutos de aula, para a gente finalmente chegar em como fazer a coisa. Então, olha só, para fazer a minha prática de recuperar informações na tua rotina de estudo, o que essa rotina de estudo pode ter de prática? Pode ter vários momentos. Por exemplo, digamos que você está assistindo, você está vendo uma videoaula. Se você assiste uma videoaula, o que você pode fazer? Você pode apertar pause num determinado momento da aula e tentar lembrar, ou seja, tentar evocar
o que foi que você acabou de ver na videoaula, certo? Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um impulso, né, uma espécie de fortalecimento de memória e vai qualificar a aprendizagem a partir daquele momento de aula. Por quê? Porque a prática de recuperar informações, ela exige, na verdade, né, um esforço. E se você quiser saber, assim, se uma técnica funciona, se qualquer técnica ou estratégia de estudo é boa, é só pensar. Dá trabalho ou não? Se exigir esforço, se der trabalho, essa técnica de estudo é muito boa. Se for uma estratégia de estudo que não dá trabalho e que não gera esforço, provavelmente é uma técnica de estudo ruim. Por exemplo, o que é uma técnica de estudo ruim? É ficar lendo e relendo o resumo. Não gera esforço, então não gera aprendizagem. Tá? Lá na academia você escuta assim, no pain, no gain. Aqui na aprendizagem é a mesma coisa, tá? Sem esforço, sem aprendizagem. Então, quando você assiste uma videoaula, você pode pausar a videoaula e tentar lembrar do que foi que você viu até ali. Aí você vai, dá play, continua vendo a videoaula. Aí você vai lá e pausa de novo. E tenta recuperar de novo aquela informação que você acabou de ver. Então, fazendo isso, por exemplo, você está usando a prática de recuperar informações. Você pode, por exemplo, depois de uma aula, você teve aula de manhã, você vai chegar em casa de tarde. Como é que você pode fazer na tua sessão de estudo? Você pode, por exemplo, em algum momento do começo da tua sessão de estudo, fazer a explicação da aula que você teve de manhã. Repara, muita gente vai fazer o quê? Muita gente vai pegar o resumo da aula e vai ler o resumo da aula que viu de manhã. Ler o resumo não gera esforço. Agora, digamos que eu tive aula de biologia de manhã e agora de tarde eu vou estudar biologia, o que eu faço? Eu posso pegar um papel e posso tentar botar no papel aqui tudo que eu lembro da aula que eu tive de manhã. Isso é o quê? Isso é uma prática de recuperar informações. Aí depois que eu faço esse esforço, que eu tento explicar, aí tudo bem, eu posso ir lá, pegar meu resumo e fazer a releitura. Então eu posso fazer o quê? Explicação de conteúdo seguido de uma releitura. Repara, a releitura, ela por si só é inútil, mas uma releitura depois de um esforço de tentativa de explicação, ela é válida, porque você vai usar a releitura para corrigir o que você tentou lembrar. Porque às vezes você vai tentar lembrar, não quer dizer que você vai conseguir, certo? Mas é o esforço que importa aqui. Você pode também, e deve, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que uma das melhores estratégias de estudo é resolver questões. Repara só, digamos que você teve aula hoje sobre um determinado conteúdo. Aí tu pega ali teu livro e você tenta resolver uma questão sobre esse assunto. Digamos que eu peguei aqui uma questão. Quando eu tento responder uma questão, o que eu estou fazendo no fim das contas? Eu estou tentando, né, através da questão, do modelo da questão e da resposta certa que eu quero fazer, eu estou tentando recuperar uma informação. Então, resolver questões é uma forma extremamente simples de utilizar a prática de recuperar informações. Resolver questões dá trabalho, exige esforço, provoca erro e exige que teu cérebro fique bom em evocar, em buscar uma informação, trazer de volta essa informação lá da memória com sentido e significado. Você pode também utilizar a prática de recuperar informações quando você faz a leitura de um livro. Então, lá na tua leitura, por exemplo, você pode fazer a leitura em blocos. Né? Deixa eu te mostrar aqui de novo usando esse livro. Digamos que eu peguei aqui esse conteúdo. E aí eu estou estudando aqui o que é método científico, por exemplo. Aí eu vim aqui, li esse conteúdo, li esse pedaço aqui e cheguei até aqui. Então, repara, dessa parte todinha aqui, mais essa parte todinha aqui, eu tenho um bloco de conteúdo, certo? Eu tenho um bloco de leitura, porque aqui já muda a pauta, aqui já ele entra em outro assunto, embora seja dentro de método científico. Então, o que eu faço quando eu chegar nessa parte aqui? Eu paro a minha leitura e tento primeiro relembrar o que foi que eu li. Eu tento explicar, por exemplo, o que foi que eu acabei de ler. Eu faço uma autoexplicação para quê? Para fazer uma prática de recuperar informações.
Dessa forma, fazendo esse bloco onde eu pauso a minha leitura e tento lembrar o que eu acabei de ler, eu estou o quê? Eu estou gerando esforço, eu estou evocando e eu estou criando uma situação em que o meu cérebro vai fortalecer a aprendizagem, certo? Então, a leitura também pode ter esse tipo de método. O que mais? Você pode também, enquanto faz algum estudo por leitura, enquanto vê uma videoaula, enquanto assiste uma palestra, qualquer coisa assim, você pode fazer, ao longo desse processo, algumas perguntas de teste. Então, por exemplo, acabei de assistir uma aula. O que eu posso fazer agora? Assim que a aula terminar, ao invés de levantar e sair correndo, eu posso tentar pensar assim, tá, acabou de terminar essa aula. Se eu tivesse que fazer 5 ou 10 perguntas para tentar resgatar os principais tópicos dessa aula. Por exemplo, tive uma aula de evolução. Então, eu vou perguntar aqui, o que é evolução? O que é adaptação? Qual a relação de evolução com adaptação? O que é pressão seletiva? Qual o papel do meio ambiente na evolução das espécies? Qual é o modelo de evolução previsto por Charles Darwin? E por aí vai. Então, eu posso tentar fazer perguntas, porque as perguntas vão me fazer pensar sobre aquilo que eu acabei de ter na minha aula, de modo que me faz recuperar informações. Então, através de perguntas de teste, eu tenho, claro, uma estratégia também bem interessante dessa prática de recuperar informações. E, derivado disso, a gente pode fazer o uso de flashcards. Usando, por exemplo, o Anki, né? Que é uma plataforma, um aplicativo que faz isso bem direitinho. O que é um flashcard? Flashcard é basicamente assim, você pega ali um papelzinho, ou um cartãozinho, um card, alguma coisa assim, e ele é flash, né? Ou seja, ele é curto, ele é rápido, é dinâmico. Então, eu posso perguntar assim, o que é, posso escrever nele, né? Seleção natural. E aí, aqui atrás, eu vou descrever ou responder o que é seleção natural. E aí, eu posso deixar isso aqui guardado no meu material de revisão, ou eu posso digitar isso num aplicativo de Anki, ou qualquer coisa assim. E, de vez em quando, eu vou pegar o flashcard, vou ver aqui, seleção natural, e vou tentar lembrar. Cara, o que é isso? Seleção natural? Ah, é tal coisa, tá, lembrei. Aí eu vou lá e olho se eu lembrei mesmo, entende? Então, isso é prática de recuperar informações. Então, a prática de recuperar informação, eu te dei aqui algumas possibilidades de aplicação. O que eu quero que você entenda? Que essa prática de recuperar informações, ela é uma estratégia baseada em esforço e que tem ali uma nomenclatura que se usa, né, na área de neurociência e psicologia da aprendizagem, que é de dificuldade desejável. Esse termo ele é mais ou menos recente e ele significa o quê? Que para a tua aprendizagem ter boa qualidade, profundidade, significado e dar resultado, você tem que se valer de métodos e estratégias que geram alguma dificuldade. Claro que dentro de uma escala desejável. Isso lembra, por exemplo, a academia. Né? Quando você pensa, vamos fazer uma analogia aqui com musculação. Quando você vai fazer musculação, por exemplo, digamos que você tem lá um pezinho de 2 quilos. Se você fica levantando esse pezinho de 2 quilos por um mês, chega uma hora que vai ficar muito fácil, né? E isso não é difícil. E se não é difícil, não gera resultado. Ou seja, se você fizer uma coisa que sempre é fácil, você está tendo uma facilidade indesejável. E aí o que acontece, afinal de contas? Muitos estudantes, eles fazem o caminho, então, da facilidade indesejável, que é o quê? É buscar atalho, é fazer uso de técnicas que não dão trabalho, que não exigem esforço. Por exemplo, releitura de material, comprar anotação pronta, ficar assistindo aula, não fazer simulado, esse tipo de coisa é o tipo de estratégia, né, de quem foge das dificuldades. E aí as facilidades, para o contexto da aprendizagem, as facilidades são indesejáveis, tá bom? Então eu queria que você tivesse contato com esse termo, né, que é a prática de recuperar informações,
que está relacionada a esse processo de evocação da aprendizagem. Eu simplifiquei muita coisa aqui, tá? É bem mais complexo que isso, mas é só para te dar uma noção de o que é a evocação no fim das contas e de como isso se relaciona, né, com essa prática de tentar recuperar informações, de tentar lembrar, como uma estratégia que promove esforço por meio das dificuldades desejáveis, que você pode aplicar em videoaulas, em processos de explicação, em questões, em leitura, enfim, em vários contextos. Eu te dei aqui algumas possibilidades, tem várias outras, tá? Se você procurar aqui no meu canal, por exemplo, e no conteúdo que eu publico nas redes sociais, você vai ver que tem muitas outras formas de abordar isso aqui, tá bom? O que eu queria especificamente nessa aula é te dar esse contato e te, digamos assim, presentear com esse termo que eu acho tão importante para todo mundo que estuda, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você faça bom proveito. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com outros estudantes e, se puder, claro, se inscreve aqui no meu canal e me segue por aí nas redes sociais, tá bom? Se tiver alguma consideração ou comentário para fazer por aqui, deixa seu comentário, que isso pode ajudar outros estudantes e também é bem legal poder conversar com vocês e saber o que vocês acharam dessas aulas por aqui, ok? Então é isso, estudante. Até mais e até a próxima aula.